Tudo bem? Que bom. Eu queria fazer um convite, na verdade esse convite já foi feito durante toda a semana para você, através das redes sociais. Um convite que é um exercício de fé, agradecer. Eu não sei se todos aqui têm filhos, eu tenho 3 filhos, e um dos desafios da educação é ensinar os nossos filhos a serem gratos. Então é muito comum na relação do cotidiano com os nossos filhos, a gente constantemente relembrá-los da necessidade de agradecer. Cadê a palavrinha mágica, né? Esses dias levei o Luca para comer um negócio que ele gosta e eu falei: filho, cadê a palavrinha mágica? Ele disse: por favor. Não é essa. Muito obrigado. Esse exercício que nós temos constantemente de ensinar os nossos filhos a serem gratos, eu acredito que Deus também tem comigo e com você. Por diversas vezes, eu e a Aline, a gente se pega insistentemente fazendo com que os nossos filhos reconheçam as coisas antes de pedirem. Que eles se saciem com aquilo que eles têm antes de pedirem por alguma coisa nova. E eu imagino que esse mesmo sentimento que eu e você, como pais, mães, responsáveis, nós temos em relação aos nossos, Deus também tem em relação a mim e a você. Dizendo assim: puxa, mas você não se sacia com aquilo que eu te dou, você não se sacia com aquilo que eu já te dei, que você pediu. E constantemente nós estamos pedindo, quase nunca reconhecendo, se tornando satisfeito, e a grande dificuldade é agradecer. Acho que Deus, e essa é uma reflexão minha, de alguma forma olha para nós e diga: puxa vida, e o obrigado, e a gratidão. Então o convite é que antes que nós possamos pedir alguma coisa nova, no Natal, um presente, uma viagem, um passeio, antes que nós possamos pedir coisas novas para o próximo ano, para o trabalho, para a vida profissional, para a vida espiritual. Ontem eu estava vindo para cá, para Sorocaba, e eu passei em vários locais dizendo assim: saúde, paz, sucesso, dinheiro, coisas boas, né? Solicitando, pedindo para 2019. Mas que tal a gente agradecer antes de pedir? Esse é o convite de hoje. Eu quero que esse convite de gratidão não seja só um convite de um pai, de uma mãe, seja de um filho jovem, adolescente, de um pai de família, de uma mãe, de um profissional, de um líder da comunidade, de todos nós que estamos aqui hoje, de nós agradecermos antes de pedirmos alguma coisa, de dizer obrigado. Eu quero ler com vocês uma história bíblica que está lá em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Eu vou contar essa história, nós vamos ler essa história bíblica, e a partir dessa história nós vamos refletir sobre a gratidão. Por que a gratidão é uma disciplina espiritual tão importante, mas tão pouco praticada por nós, por aqueles que seguem a Deus. Talvez as igrejas hoje estão lotadas de pessoas pedindo, trocando com Deus, barganhando, desafiando e confundindo fé com pedido. E muitas vezes a fé é a gratidão, é o reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Lucas 24, do versículo 13 ao 35, eu vou ler a história, e você pode acompanhar pelo seu celular, pela sua Bíblia, pela projeção, o que o texto diz. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois o partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. A história que nós lemos, basicamente, conta o relato de 2 seguidores de Jesus que estão voltando para suas casas, e nesse retorno, nessa caminhada, eles se encontram com Jesus. Inicialmente, eles não reconhecem a Jesus. Esse episódio acontece em seguida, ou na verdade, na tarde do próprio dia da ressurreição. Quando eles caminham, e aqui a maioria dos estudiosos vão dizer que a caminhada de Emaús pode ser chamada da caminhada da vida, a caminhada da nossa existência, o trajeto da minha e da sua vida. Então, caminhar em Emaús, ou caminhar, assim como aqueles 2 discípulos caminharam ao lado de Jesus, mesmo que não estavam o reconhecendo, é também um símbolo, uma analogia sobre a caminhada da vida, a trajetória da minha e da sua vida. Nós estamos também caminhando, voltando para casa, buscando um sentido, buscando uma orientação. E esse texto nos faz considerar 3 coisas importantes a respeito desse tema da gratidão. Primeiro, é que nos leva a considerar que na caminhada da vida, muitos de nós perdemos a percepção da presença de Jesus. Vou repetir isso e quero explicar melhor diante dessa história. Na caminhada da vida, muitos de nós perdemos a percepção da presença de Jesus. O versículo 21 diz que a nossa esperança era. Versículo 16, mas alguma coisa não o deixou que eles o reconhecessem. E isso faz com que a gente pare para pensar um pouquinho, que isso também acontece comigo e com você. A gente olha para a nossa caminhada de vida, para a nossa história, e a gente não reconhece a presença de Jesus. Quando você está trabalhando na faculdade, correndo, no conflito da sua família, quando você está passando por uma dificuldade financeira, muitos
acabam de alguma forma sendo impedidos de reconhecer a presença de Jesus. Há uma coisa interessante nesse texto que pouca gente discute, é que os discípulos, eles tinham uma expectativa messiânica a respeito de Jesus. Havia um viés político. O povo, especialmente esse grupo de discípulos que estavam em volta de Jesus, eles esperavam que Jesus seria o libertador político, ideológico. Ele viria libertar a Palestina do Império Romano. E quando Jesus então morre, mesmo com a notícia da ressurreição, e você percebe que nem isso tinha animado o coração deles, é porque eles tinham uma expectativa muito alta de que Jesus seria um libertador político. O que isso se aplica à minha e à sua vida? Preste bem atenção. Isso é muito importante. Estamos tão focados no cumprimento das nossas expectativas de vida, que nós perdemos a sensibilidade do plano maior de Deus. A gente está tão frustrado, decepcionado, que os nossos projetos pessoais não aconteceram em 2018, que a gente perde a percepção de um projeto e de um plano de Deus que é maior do que os nossos sonhos, do que as nossas expectativas que nós tínhamos em relação a esse ano. Então tem muita gente talvez chateada com Deus porque nesse ano não conseguiu as coisas que tanto desejava. Tem muita gente chateada com Deus porque talvez não conseguiu resolver os conflitos da sua casa. Tem muita gente chateada com Deus porque talvez não teve a cura que tanto desejou e orou. Tem muita gente chateada com Deus porque perdeu alguém que amava durante esse ano. Tem muita gente chateada, frustrada com suas expectativas porque não conseguiu a realização daquilo que esperava. E isso faz com que a gente se segue para o plano maior de Deus. Os discípulos estavam chateados porque Jesus não era o libertador político que eles esperavam. E quando Jesus começa a responder e a explanar os textos bíblicos, ele começa a mostrar para aqueles discípulos que havia um plano maior, além do que a expectativa daquele grupo religioso. Quando Jesus começa a citar o Antigo Testamento, dizer que assim era dito no Antigo para que se cumprisse, é porque Jesus está apontando para um plano maior, além do olhar daqueles dois, porque aqueles dois estavam frustrados, voltando para casa, chateados, decepcionados, porque a expectativa deles não tinha sido suprida. Deixa eu dizer algo para você, de um coração também que enfrentou esse mesmo sentimento durante esse ano. É muito comum que a gente olhe e a gente se frustre. É muito comum, isso é humano, faz parte da nossa natureza, se decepcionar. Talvez porque colocamos expectativas tão altas, talvez porque projetamos algo que a gente não conseguiria fazer, mas a gente não pode permitir que isso nos segue para algo maior, que é a presença de Jesus. Olha que interessante, eles estavam tão focados em falar do seu lamento, das suas reclamações, puxa, mas você não sabe do que está acontecendo? Que eles se esqueceram e não podiam reconhecer a própria presença de Jesus. Talvez eu e você, a gente tenha um discurso pronto para lamentarmos muitas coisas desse ano. Talvez eu e você, a gente tenha uma redação pronta, um texto completo para apontar todos os equívocos, todas as falhas que cometemos, que cometeram com a gente, das coisas que não deram certo. Mas pare para pensar que talvez todas essas falsas expectativas nos cegaram para algo maior, a presença de Jesus. A presença de Jesus. Por isso que a gente chega nessa época, a gente começa a pensar no próximo ano. Dizer, o ano que vem sim, o ano que vem, sem a percepção de contemplarmos a presença de Deus na nossa vida. Há uma frase do John Piper que diz assim: se você vê o mundo pela ótica bíblica, cada momento será um motivo de gratidão pelo passado e de fé pelo futuro. Os dois discípulos não conseguiram compreender
a ótica e a visão maior do propósito de Deus. Deixa eu dizer algo para você, eu quero avançar aqui no texto. Deus, preste bem atenção, porque essa palavra é para o seu coração. Deus tem um propósito maior na sua vida, além das suas expectativas frustradas. Você crê nisso? Deus tem algo maior na sua vida do que seus sonhos que não se realizaram. Deus tem algo maior na sua vida do que os projetos que não saíram do papel. Deus tem algo maior da sua vida, ou na sua vida, ou através da sua vida, do que os conflitos que você viveu durante esse ano. Qual é a grande dificuldade? Nós não enxergamos isso. A gente está tão focado nos nossos próprios desejos, que nós não percebemos o motivo de gratidão pelo passado e pela fé no futuro. Segunda consideração do texto, uma das considerações mais interessantes dessa história, o grupo que a gente estuda levantou isso, é que nós devemos considerar que Deus se revela nas coisas simples da vida. Vou repetir isso. A gente está tão cego nos grandes projetos ministeriais, nas coisas sobrenaturais, que a gente perde a compreensão de que Deus se revela nas coisas simples da vida. O texto diz que então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. E aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Na mesa, Jesus passou pelos gestos familiares do começo de uma refeição judaica. O pão era comumente partido durante a oração de ação de graças antes de uma refeição, e é nesse momento do cotidiano, da rotina comum das pessoas, que Jesus se revela ao ponto deles passarem a reconhecê-lo. Qual é a aplicação disso? Olhe para a sua vida. Vou dizer isso novamente. Olhe para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua rotina, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Olhe para isso e perceba o quanto Deus se revelou a você nas coisas simples durante esse ano. Você consegue fazer isso? Você consegue pensar nas coisas simples que Deus se revelou a você? Você consegue avaliar que foram nos pequenos gestos, nas coisas do cotidiano, que Deus revelou o cuidado, a providência, e nós esperávamos o quê? Grandes manifestações, e esquecemos dos detalhes da vida, das coisas que nos proporcionaram o quê? A revelação de Deus. Eu acredito que um dos grandes prejuízos da nossa vida moderna, da vida corrida que a gente vive, trânsito, carro, ônibus, tudo isso que a gente vive, trabalho, carreira, um dos grandes prejuízos disso é que nós perdemos a sensibilidade daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. A gente quer respostas de Deus. Deus abre o céu, Deus manda o anjo, alguém vai ligar para mim, alguma profecia. E às vezes Deus está se revelando a nós em coisas simples, do ordinário, e a gente não percebe. Num cafuné de um filho, num afeto de algum amigo, de um pai, de uma mãe, num acordar, num sol, em alguma coisa, Deus está manifestando-se e nós não enxergamos. Porque a gente quer o quê? A gente quer o sobrenatural e a gente perde a sensibilidade daquilo que é ordinário. Max Lucado diz assim: Deus faz o que Ele sabe fazer melhor. Transforma o que é ordinário em extraordinário. O que é ordinário? Uma refeição comum, Ele parte o pão, e o que acontece de extraordinário? Aqueles homens passam novamente a ver, ao ponto de poder reconhecer quem era Jesus. Uma das coisas
que essa semana eu estava pensando a respeito da saudade, né? Quem perdeu alguém que ama sabe que essa época do ano é uma época muito nostálgica, a gente começa a lembrar daqueles que não estão mais entre nós. Agora, eu estava fazendo esse exercício, lembrando do meu pai, da minha mãe, de amigos, e quando eu lembrava dessas pessoas, eu não lembrava de coisas maravilhosas, eu me lembro de coisas comuns. Vou dar um exemplo. Eu vou no mercado e vejo aqueles nozes, e eu lembro da minha mãe, da gente quebrando nozes atrás da porta. Não sei se vocês sabem disso, mais jovens, mas a gente abria nozes atrás da porta. Essa geração precisa quebrar nozes atrás da porta, né? Alguns pais estão explicando para os filhos, porque compra, né? É uma geração que come uva sem semente, então eles não sabem, né? É uma geração Nutella, daqui a pouco vai ter melancia sem semente já para as pessoas. Já tem, né? Você vendo. Mas então, antigamente uma das atividades de Natal era quebrar nozes atrás da porta. Uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que remete a um significado tão grande. Aí eu vou lá, passo, vejo uma lata de pêssego em caldas e lembro que aquilo lá era uma sobremesa chique da noite de Natal. Sabe por quê? Porque as coisas simples têm significado. Porque as coisas simples marcam a nossa vida e Deus, muitas vezes, se revela nas coisas simples. Só que a gente corre tanto, tão agitado, tão ansioso, tão ansiosa, que a gente não percebe a revelação de Deus nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nós vamos agradecer a Deus daqui a pouco. Deus está dizendo para você assim: relembre as coisas simples que eu me manifestei na sua vida. Relembre os detalhes, desde um telefonema, desde uma ajuda financeira, das coisas mínimas de que Deus se revelou a você durante esse ano. Você consegue fazer esse exercício? Porque esse é o pedido de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã. Não os grandes testemunhos, mas o reconhecimento de que Deus esteve nos detalhes da nossa trajetória. Deus esteve nos detalhes do ordinário, do seu, do meu cotidiano, da nossa rotina, da nossa vida. Nos mínimos detalhes. Terceira e última consideração. É o mais fantástico e a boa notícia desse texto, dessa história. O texto nos leva a considerar e a reconhecer a companhia e a presença de Jesus em nossas vidas. Sabe o que acontece depois que Jesus parte o pão? Eles reconhecem quem é Jesus e o primeiro sentimento que eles têm acessado pela consciência é dizer o seguinte: o nosso coração não queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Quando eles reconhecem a Jesus, eles falam assim: Ele caminhava com a gente, era Ele. Quando Ele falava, Ele era diferente, o nosso coração queimava. Isso nos traz a consideração de que logo após reconhecerem a Jesus, eles relembram a caminhada com Ele ao ponto de refletirem sobre seus sentimentos ao ouvi-lo. Qual é a aplicação disso? Eu quero que você saia daqui ouvindo, convicto dessa palavra. Preste bem atenção. Qual é a aplicação disso? Deus esteve, Deus está e sempre estará em nossa companhia. Eu não sou de fazer isso. Vocês não reconheceram isso? Amém? Deus esteve, Deus está e sempre estará em nossa companhia. Ainda que a gente não o reconheça, ainda que a gente questione a Deus o porquê de muitas coisas terem acontecido comigo, com você, Deus estava lá. Deus estava lá. Nosso desafio da vida cristã, sabe o que é?
reconhecer que Deus esteve, que Deus está e que Deus estará. Você sabe o que é gratidão, no meu entendimento? Gratidão é o reconhecimento de que Deus esteve, está e estará em nossa companhia. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: eu termino esse ano com um vazio muito grande no meu coração. Uma saudade imensurável por perder uma pessoa mais presente na minha vida. Perdi alguém que esteve presente sempre em toda a minha trajetória, que foi meu pai. É uma dor insuportável, é uma saudade absurda. Saudade tem cheiro, tem sabor, tem nota musical, mas só é possível passar por isso por causa da companhia de Deus. Por saber que mesmo apesar de tudo isso, Deus esteve, Deus está e estará. Eu sei que talvez aqui alguns vivem uma agenda muito parecida com a minha, de dor, de perda. Eu queria dizer isso para você, que talvez juntos, eu e você, lá na eternidade, vamos ter uma conversa a sós, para entender alguns porquês. Deus tem que responder algumas perguntas. Nós vamos ter a eternidade toda, eu creio que Ele vai ter um tempinho para mim e para minha esposa, para a gente conversar. Mas a boa notícia é que, independentemente das situações que nós vivemos, a companhia dEle esteve comigo, com você, com todos nós. Sabe, uma das coisas que eu aprendi com meu filho Enzo, é que Deus também anda de ambulância, que Deus também anda nos hospitais, que Deus mora e tem uma predileção por UTI que você não imagina, porque Deus esteve, Deus está e sempre estará na nossa companhia. Quero terminar com um convite a você, um desafio. Quando você reconhece a Jesus e você se torna grato, você é levado a torná-lo conhecido. Logo após essa experiência, os discípulos correm na direção de outros discípulos. Diz assim: então os dois contaram o que havia acontecido na estrada. Sabe qual é a nossa missão? É o que diz Filipenses. Esta é a missão dos cristãos: tornar visível um Deus que está em todo lugar. Glória a Deus por isso. É irmos para uma sociedade, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, e falarmos para as pessoas que Deus está nos detalhes, nas coisas simples, na dor, no sofrimento, na luta, e que nós podemos, assim, dizer: muito, muito obrigado. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Talvez você, como eu, quer avançar, porque foi um ano dos mais difíceis, talvez o mais difícil da sua vida, assim como foi da minha vida. Talvez alguns estão cansados, frustrados, decepcionados com aquilo que aconteceu, e até achem que não tem motivo algum para agradecer. Mas eu queria dizer que nós temos muitos motivos para agradecer, e o principal é a companhia dEle. Deus esteve com você, Deus está com você, e Deus estará com você, e isto basta, isto basta. Isso serve para o seu ministério, isso serve para o seu casamento, isso serve para a sua relação familiar, para o seu trabalho. Deus esteve, está e estará com você. Senhor, o Senhor nos conhece, sabe, ó Deus, dos vazios do nosso coração, dos medos, das ansiedades, dos pedidos
e da dificuldade de muitos que estão aqui em agradecer. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra que traz vida, que transforma, que nos salva, ó Deus, possa impactar o nosso coração, ao ponto de dizermos nesta manhã, obrigado. Obrigado porque no sucesso o Senhor esteve. Obrigado porque em cada detalhe da nossa vida e nos momentos mais difíceis o Senhor esteve. Nós desfrutamos da Tua companhia, mesmo que os nossos olhos não o reconhecessem. Hoje, pela fé, a gente olha para trás e vê que o Senhor esteve. E nós celebramos que o Senhor está, e o Senhor sempre estará em nossa companhia. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.